Então vamos aí para a última questão, questão 63 da primeira fase da Universidade Federal do Paraná, prova de 2019. Vamos então à leitura da questão. Ao identificar todas as possibilidades de fórmulas estruturais do composto 1,2 cloro ciclohexano, um estudante propôs as 4 estruturas mostradas na figura abaixo. Entretanto, seu professor apontou que havia um engano, porque apenas 3 estruturas distintas são possíveis. Então, nós temos aqui as 4 estruturas. O estudante propôs uma estrutura a mais porque considerou em sua resposta que... Então, nesse caso, nós temos dois tipos de isomeria espacial dentro desse exercício. Cis e trans e óptica, certo? Vamos dar uma lembradinha aqui nessa questão da cis e trans. Bom, o caso mais comum que a gente conhece de cis e trans é da dupla ligação, certo? Da dupla ligação. Só para você entender o contexto, uma ligação dupla, ela não permite rotação apenas de um lado da molécula. Então, por exemplo, aqui, ó, C dupla, nessa casa desse C dupla aqui, dessa insaturação dupla aqui, eu não posso simplesmente rotacionar, girar apenas esse lado, esse carbono aqui. Da mesma forma, eu não posso rotacionar, eu não posso girar apenas esse outro carbono aqui sozinho. Como é uma dupla ligação, não há rotação livre. A molécula ela vai rotacionar, ela vai girar toda. Toda ela vai girar, toda ela rotaciona. Senão, a gente vai ter 2 casos de isomeria aí, certo? 2 tipos de isômeros, sendo mais correto aí falando. Bom, só que não é apenas o caso da dupla ligação que permite a presença, a possibilidade de isomeria cis e trans. Nós também temos o caso de cadeias fechadas, de cadeias cíclicas. Pensa comigo aqui nessa cadeia aqui abaixo. Uma cadeia fechada, ela também não permite rotação. Por exemplo, eu não posso pegar esse carbono aqui e rotacionar ele sozinho. Ah, vou girar só esse lado da minha cadeia cíclica. Não tem como. Por quê? É uma cadeia fechada. Se eu girar, essa ligação rompe, certo? Ela rompe. Não tem como girar apenas um lado. Da mesma forma que eu não posso rotacionar apenas esse lado. Porque se eu rotacionar, essa ligação, se eu girar apenas esse lado, o ciclo quebra. E aí que tá. Se não permite rotação, então a molécula também gira, também rotaciona toda ela. Toda ela gira, toda ela rotaciona. Então não há rotação livre. Toda molécula gira, certo? E aí também é o que permite aí a possibilidade da presença de isomeria cis e trans. No caso, é bem parecido com o caso da dupla ligação aqui. Lembra que esse carbono aqui, ó, esse carboninho aqui, ele para ter a possibilidade de ter isomeria cis e trans, ele precisa ter ligantes diferentes. Esse outro também precisa ter ligantes diferentes. Então, a questão aqui para a cadeia cíclica se repete também. Os ligantes de cada carbono, de 2 carbonos aí na cadeia cíclica, também tem que ter ligantes diferentes, certo? Então, esse carbono aqui que eu estou marcando aqui, ó, uma bolinha maior, ele tem um ligante A e um ligante B, diferente, beleza? Esse outro aqui, A e B, ligantes diferentes. Então, tem a possibilidade, a isomeria cis e trans dentro dessa cadeia cíclica. Como ela não permite rotação e os ligantes, 2 pelo menos dos carbonos que eu tenho dentro dessa cadeia cíclica têm ligantes diferentes, então a isomeria cis e trans dentro dessa cadeia. O que acontece? Os ligantes A estão todos na parte de cima. Já os ligantes B estão todos na parte de baixo. Isso aqui configura-se no isômero geométrico cis, aonde os ligantes iguais estão todos para o mesmo lado. O isômero que corresponde, geométrico que corresponde a esse, é o que está aqui desenhado aqui do lado. Perceba, nesse primeiro carbono aqui, o ligante A está na parte de cima. Já no segundo carbono, o A está ligado
O ligante A está na parte de baixo. Como a molécula não ratoaciona, um rato, né? Meu Deus do céu. Como a molécula ela não gira apenas de um lado, não tem como girar apenas um lado, são compostos diferentes. Então, o ligante A, ele está na parte de baixo. Já aqui, ó, o ligante B, nesse primeiro aqui, ele está na parte de baixo. E lá no segundo carbono, ele está na parte de cima. Então, um em cima, um embaixo. É o que configura-se no isômero do tipo trans. Certo? Então, já temos dois isômeros aqui, o cis e o trans. E aí que tem um caso particular nesse isômero geométrico trans nas cadeias cíclicas. Veja só, por que esse isômero trans, se eu colocar aqui no caso ele diante de um espelho, certo? Colocar ele aqui diante de um espelho, aqui imaginário, imagine que eu pego essa molécula e coloque ela diante de um espelho. O que vai acontecer? Ela vai sofrer uma reflexão, certo? É até esquisito falar isso com molécula, né? Reflexão de moléculas. Mas, ó, A, B e A, como tá aqui, ó, e esse A aqui, ó, vai parar aqui. A. Esse B vem parar aqui. B. E se eu tentar sobrepor esse composto aqui que eu vou chamar de 1 sobre esse composto que eu vou chamar de 2, eles não são sobreponíveis entre si. Eles são simétricos um ao outro, mas eles não são sobreponíveis. É como se fosse a mão esquerda e a mão direita. E aí que surge a questão de um exemplo particular, um caso particular de isomeria ótica dentro da isomeria geométrica. Os isômeros presentes aqui na cadeia fechada, na cadeia cíclica, o isômero trans na cadeia cíclica, ela também apresenta isomeria ótica. Ele também possui o seu enantiômero, o seu isômero ótico também aqui. Então, esse daqui, por exemplo, seria o trans levógero e esse composto 1 seria o trans destrógero. Então, nós temos dentro de uma cadeia cíclica a possibilidade de isomeria geométrica e, em particular, o isômero trans também apresenta isomeria ótica, o trans levógero e o trans destrógero. Por isso que são possíveis três isômeros cis e trans, e esse trans apresenta isomeria ótica, destrógero e o levógero. E é o que acontece no caso aqui das fórmulas aqui em cima. Veja só, o composto 1, ele tem os 2 hidrogênios na parte de cima, os 2 cloros na parte de baixo. Configura-se no isômero cis. Aqui também, 2 cloros na parte de cima e 2 hidrogênios na parte de baixo. É a mesma molécula, é o mesmo isômero cis. Então, 1 e 2 é isômero cis, representa a mesma molécula. Por isso que o estudante ele propôs 4, porque ele achou que 1 e 2 fossem diferentes entre si, e não é. Já aqui, ó, o composto 3, um cloro em cima, um cloro embaixo, hidrogênio em cima, configura-se na forma trans. Só que aí que tá, se eu colocar aqui um espelhinho imaginário, eu vou perceber, ó, que esse hidrogênio bate certinho com esse hidrogênio, esse cloro bate certinho com esse cloro aqui de baixo bate certinho com esse cloro aqui de baixo, esse hidrogênio bate certinho com esse hidrogênio aqui de baixo. Eles são imagens especulares um do outro, são simétricos um ao outro, nesse caso, só que não são sobreponíveis. Então, 3 e 4, eles são isômeros óticos também. Eles são enantiômeros entre si, certo? São enantiômeros. Por isso que aqui seria, no caso, vamos dizer, o destrógero, e aqui seria o translevógero, certo? Então, por que o estudante considerou uma a mais? Porque ele considerou 1 e 2 sendo o mesmo composto, a mesma molécula, e não é.
Ok? No caso, né, é a mesma molécula. Ele considerou sendo diferente. E no caso, é a mesma molécula. É o isômero cis. Então, de fato, a resposta correta é a letra A. 1 e 2 são moléculas diferentes. Então, o estudante propôs uma estrutura a mais porque considerou em sua resposta que 1 e 2 são moléculas diferentes. O que não é. Eles são isômeros cis, certo? Escritos de maneira diferente, mas são o mesmo isômero, representa o mesmo composto, a mesma molécula. O cis 1,2 dicloro ciclohexano.